Olá, eu sou o professor Luiz Guterres, graduado em Administração de Empresas pela UEMA, graduado em Ciências Sociais pela UFMA, especialista em docência da educação profissional e também em gestão de pessoas. E hoje nós vamos falar da disciplina Cálculos Técnicos, a boa e famosa matemática. Antes da gente começar a parte introdutória, vou escolher alguns conteúdos para a gente entender um pouco da teoria e depois exercitar alguns cálculos. É importante que a gente entenda que a matemática ela está presente em tudo em nossas vidas. A matemática ela é uma ciência exata. O que é uma ciência exata? A gente tem que ter o máximo de perfeição possível. Um exemplo bem básico, bem simples. 2 mais 2 igual a 4. Por mais que alguns filósofos, alguns outros cientistas possam questionar que não dá 4, mas a gente vai partir da premissa da exatidão, da questão precisa. Então a matemática está presente na nossa vida em tudo. Se eu for atravessar uma avenida e ver um carro, eu preciso ter a noção matemática do espaço, do tempo, da velocidade, senão eu vou ser atropelado. Se eu for cozinhar, eu preciso saber 1 quilo de arroz, para quantos litros de água eu preciso para fazer não sei quantos de arroz. Se eu vou fazer um churrasco, eu vou comprar sal, eu preciso saber o que é 1 quilo de carne, o que é 1 quilo de sal. Então, principalmente, quando eu vou receber meu dinheiro, meu salário, eu tenho contas a pagar, se eu não souber somar, subtrair. Então a matemática está presente em tudo nas nossas vidas, no tempo que eu tenho que chegar em um determinado local, eu tenho essa noção de números, então não tem para onde a gente correr. Só que a gente sabe que desde a nossa origem enquanto estudante, a gente nunca gostou muito da matemática, porque até por alguns professores passar a ideia de que é muito difícil, é muito complicado, mas uma vez que você entende a matemática, você não esquece mais, porque ela é um processo lógico, por isso que o nome é ciência exata, porque não tem como fugir daquele contexto, diferente, por exemplo, da filosofia, da sociologia e de outras áreas que você pode questionar, fazer levantamentos, discussões. A matemática é algo mais preciso, mas ela é fundamental hoje na nossa formação. E para o técnico em recursos humanos é necessário, lembrando que a gente já falou um pouquinho de departamento pessoal, lá você vai desenvolver alguns cálculos, cálculo de fração, cálculo de porcentagem, de regra de 3. Então você tem que ter essa noção matemática, por mais que você tenha hoje a calculadora, os programas, mas não tem para onde você fugir, tá certo? Então vamos lá. A importância da matemática, ratificando um pouquinho e reforçando o que eu falei há pouco. A matemática é de extrema importância para o desenvolvimento da sociedade em todas as áreas de conhecimento. Através do uso da matemática podemos resolver diversos problemas, desde como mandar o homem à lua até problemas simples, como por exemplo contar moedas. Quem que nunca se perdeu a contar moedas? Já imaginou a dificuldade ali do cobrador de ônibus, e tem que ser rápido, não pode perder muito tempo, do operador de caixa, então contar moeda, ir à lua. Então, como eu falei há pouco, a matemática está presente em tudo em nossas vidas, não tem para onde você fugir. O que você precisa entender é que a matemática, muitas das vezes, por mais que ela seja exata, ela não é decoreba. Você precisa entender o raciocínio. Por exemplo, você vai fazer uma questão, respondeu lá, letra A, beleza, professor, acertei lá a questão letra A, letra B, é na mesma formato? Não, tem que entender, tem que saber interpretar a questão da matemática. Não é simplesmente decoreba, por mais que eu diga que é uma ciência exata, mas eu não posso chamá-la de decoreba. Por isso que muitos alunos, muitos estudantes se perdem na matemática por isso, por achar que é simplesmente também por ser uma ciência exata que é decoreba, é diferente. Você tem que saber interpretar as questões. Então a matemática está presente em tudo em nossas vidas, como eu falei há pouco. O primeiro conteúdo que eu quero trazer para vocês é um conteúdo ali que a gente estuda 5º ano, 6º ano, na minha época era série, que são as medidas. Como o próprio nome diz, medidas, ideia de medir. Eu tenho várias medidas, mas a gente vai entender as 3 medidas principais hoje que existem no estudo da matemática, que tipo de medidas? Medidas de comprimento, de massa e de volume. Daqui a pouquinho nós vamos fazer alguns exemplos, mas a ideia é essa. Se eu vou comprar carne, 1 quilo de carne, 2 quilos de carne, professor, mas não é, o cara disse que lá que não é quilo, que ele quer grama. Aí eu tenho que ter uma noção, transformar gramas em quilo. Professor, o senhor falou em volume não é litro, 1 litro, 2 litros, mas lá eu cheguei lá, o cara falou em mililitro, o que é isso? Então a gente vai entender aqui quando a gente for fazer as questões. Então medidas é isso, a ideia de medir, de mensurar. Então eu posso mensurar volume, comprimento e massa, questão de quilo. Professor Luiz Guterres, eu peso a quanto? Aí eu vou falar, peso não sei quantos quilogramas, mas alguém pode falar em gramas, questão de comprimento. Professor, outro dia eu vi um termo chamado hectômetro. O que é hectômetro? Também é uma medida de comprimento. Você tem o metro, o quilômetro, o decâmetro, o milímetro, mas você também tem outros termos que são poucos usados. Então isso são as medidas, tá? Então a gente vai ajudar um pouquinho essa questão dessas medidas. Grandezas proporcionais, são as famosas regras de 3.
né? E aí vocês sabem que tem as regras de três simples e compostas, né? Meios por extremos. E eu só quero que a gente possa entender, quando a gente fala de grandezas proporcionais, que as grandezas elas podem ser diretas ou inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? São aquelas grandezas que elas vão seguir a mesma direção, as duas vão aumentar ou as duas vão diminuir. Eu costumo dar um macete para os meus alunos que na leitura da questão eu consigo entender se é direta ou inversamente. Se na minha fala eu falar mais isso, mais aquilo, é a mesma direção. Agora se eu falo mais e menos, dá uma ideia de adversidade. Então ela vai ser o quê? Inversamente proporcional. E é importante entender que quando a grandeza é inversamente proporcional, a dica que eu dou para quem está ainda se acostumando com a matemática, arma como ler e depois você troca a segunda coluna. A gente vai fazer um exemplozinho ali e vocês vão poder entender melhor. Então as grandezas são isso, são as famosas regras de três, né? São comparativos, né? Se aumenta, aumenta, se aumenta e diminui. É muito importante, ratifico, reforço, entender se essas grandezas elas são diretas ou inversamente proporcionais. Juros simples. Né? O que é, Luiz Guterres, juros? O que é juros? Simples. Vou dar uma ilustração muito básica. Você vai a um banco, pede emprestado R$1.000. O banco chega e diz, Luiz Guterres, você vai ter que me pagar 1.200. O que eu vou pagar mais? R$200. Então, juros é tudo aquilo que eu vou pagar mais em relação ao capital inicial. E aí existe uma formulazinha para a gente poder estudar juros. J de juros é igual a C de capital inicial, vezes I de taxa, vezes T de tempo, dividido por 100. Vou ilustrar essa fórmula lá para vocês daqui a pouco. Então, juros é tudo aquilo que vai ser acrescido de um capital inicial. Você vai comprar um carro à vista é de um valor. Normalmente você não tem condições de comprar um carro à vista. Aí você dá uma entrada e parcela em não sei quantos meses. E aí quando você vai somar, você vai pagar um valor muito mais alto que o valor à vista. Esse valor total que eu pago, eu vou chamar de montante. Então o que seria o montante? Seria o capital inicial, que é o valor sem juros, mais os juros. Então os juros é tudo isso que paga a mais. Hoje, qual é o grande desafio das pessoas? Não atrasarem suas contas. Hoje, com o advento do cartão de crédito, existe a possibilidade muito grande de você parcelar sem juros. Então, se eu tenho um produto de R$1.000 e parcelo em 10 vezes sem juros, é 10 de 100. Mas antes era mais complicado. Quando você parcelava, tinha sempre taxa de juros. E mesmo com o advento do cartão de crédito, hoje as empresas ainda parcelam em algumas situações com juros. E aí é muito importante, saindo um pouquinho até da matemática, entrando no Código do Consumidor, que você tenha o conhecimento de não ser lesado. Existem valores máximos a ser cobrados de juros. Na questão por mês, hoje o valor máximo que uma empresa pode cobrar de juros é 9,99. Mas imagine você parcelar algo em 4 anos, pagando por mês 9,99 de juros. Olha quanto é que vai dar no final do processo. Vai ser um juros altíssimo. Então a questão de juros é exatamente isso. É o que você vai pagar mais em relação ao capital inicial. Normalmente as pessoas utilizam em financiamentos. Porcentagem. Isso aqui é bem simples, gente. O que é porcentagem? Algo dividido por 100. Quero dar uma dica fundamental. Só tenho porcentagem se o meu denominador for 100. O que é denominador? É a parte de baixo de uma fração. Lembrando que numa fração eu tenho o numerador, que é a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo. Professor, mas eu tenho lá uma fração com o número 10 embaixo, o denominador 10. Eu posso dizer que já é transformar em porcentagem? Não. Eu tenho que transformar o 10 em 100. Eu só vou ter porcentagem se o meu denominador for 100. Enquanto o meu denominador não for 100, eu não tenho porcentagem. Então eu trago aqui até uma ideia para vocês poderem compreender. Para calcular a porcentagem de um valor, multiplique a porcentagem que você está procurando pelo próprio valor. Por exemplo, se você quer calcular 35% de 500, multiplique 35 por 500, fazendo isso você obtém um valor de 35 vezes 500, 17.500. E no final divide por 100. Professor, eu já ouvi isso lá atrás. 35% de alguma coisa. O de, na matemática, significa multiplicação. Perfeito. Então, se eu tenho 35% de 500, é 35 vezes 500 dividido por 100. Eu vou sempre dividir por 100. Se eu não dividir por 100, eu não tenho porcentagem. Tá bom? Então, eu multiplico e depois divido por 100. Lembrando, por na matemática significa divisão e o de na matemática significa multiplicação. E aí, por fim, o nosso último conteúdo é probabilidade. Quem que nunca imaginou isso, a fazer um joguinho na loteria, hein? Agora, na questão da loteria, é sorte mesmo, que a probabilidade ela é muito pequena. Mas vamos lá, você tem 4 objetos, e tem direito a uma escolha para acertar o objeto correto.
Ou seja, em 4 tentativas tu pode uma, ou seja, tu tem uma chance em cada 4. Né? Se a gente for fazer isso por porcentagem é 25, né? Que 25 mais 25 mais 25 mais 25 dá 100. Né? Então eu tenho 25% de chance de acertar, porque os 4 é o universo de 100. Ou seja, se eu jogar uma vez, eu tenho 4. Então é 1 para 4. Se eu tiver 10, é 1 para 10. Isso é probabilidade. Né? Questão de loteria, questão até de campeonatos de futebol, por exemplo, lá no finalzinho lá se faz muito isso. Qual a probabilidade de determinado time ser rebaixado, né? Do Flamengo ser rebaixado, do Vasco ser rebaixado, do Fluminense ser rebaixado, o Palmeiras, porque isso nunca acontece com ele, é sempre a probabilidade de ser campeão. Então até nessas estatísticas, para ver quem que vai ser campeão, a probabilidade ela está presente, tá bom? Então a probabilidade é isso. Só para a gente poder entender um pouquinho a teoria das probabilidades é um ramo da matemática que cria, elabora e pesquisa modelos que dê os resultados prováveis ou chance de um determinado resultado ocorrer. É muito simples, eu tenho 4, vou jogar em uma, é 1 para 4. E aí eu vou ver se eu vou deixar ela em fração, em porcentagem, né, como é que vai ser a situação que a questão está pedindo. E agora que eu já encerrei, né, a parte teórica, vamos fazer alguns exercícios práticos para a gente exercitar a nossa matemática. Vamos agora fazer alguns cálculos, que é importante, depois da nossa teoria. Eu trouxe algumas questões de medidas, de porcentagem, de grandezas e uma de juros. Vamos começar lá pela transformação de medidas. Lembrando, na nossa aula teórica, que quando eu falo em medidas, eu tenho medidas de comprimento, de massa e volume. Eu optei pelas medidas de comprimento, mas a lógica, quando eu for falar das grandezas de volume ou massa, a lógica é a mesma. Mas a grandeza que eu escolhi aqui são as medidas dentro da grandeza, chamadas grandezas de comprimento. Luiz Guterres, quais são as unidades que compõem a grandeza de comprimento? Vamos lá. Vamos falar da maior para a menor. A maior de todas é o quilômetro. Quilômetro equivale a 1000 metros. Depois do quilômetro eu tenho o hectômetro, que é HM. O hectômetro equivale a 100 metros. Eu tenho o decâmetro depois. O decâmetro ele é 10 vezes maior do que o metro. E eu tenho o metro, que é a unidade de referência. O que vem depois do metro vai ser menor do que ele. Depois do metro eu tenho o decímetro. O decímetro é 10 vezes menor do que o metro. Eu tenho o centímetro, 100 vezes menor do que o metro, e tenho o milímetro, 1000 vezes menor do que o metro. Professor, se fosse de volume, simples, onde tem M eu ia botar L de litro. Ia ser quilolitro, hectolitro, decalitro. E se fosse de massa, onde tinha M ou L, eu ia colocar G de grama. Quilograma, hectograma, decagrama, grama. Então eu tenho as unidades referências de comprimento, o metro, de volume, o litro, e de massa, grama, correto? E a ordem é essa, do maior para o menor. 1000 vezes maior que o metro, até 1000 vezes menor do que o metro. Legal. E aí eu vou, de uma forma bem simples, né? Acho que muitos de vocês já ajudaram isso antes, ou multiplica ou divide por 10, por 100, por 1000, dependendo de onde você está, para onde vai. Mas muitas pessoas têm dificuldade dessa multiplicação ou divisão por 10, por 100, por 1000. Lembrando que sempre quando eu vou para cá, o meu número aumenta para a minha direita. Quando eu vou para a minha esquerda, o número diminui. Aí eu trouxe duas questões bem aqui, ó. Olhem aqui, ó. Primeira, letra A. Eu quero transformar 25 quilômetros em decâmetro. Professor, como é que eu faço? Eu coloquei aqui a tabelinha, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, média, decímetro, centímetro, milímetro. E vou lá. Ali eu tenho o número 25, macete importante. Quando a vírgula não aparece, está subentendida que ela está atrás do último número. O que eu vou fazer? Eu vou alocar a vírgula com o número na minha casa de partida, que é o quilômetro, ó. 5 e a vírgula aqui. E o 2 eu coloco fora daqui da tabela. Qual é o meu destino? Eu quero chegar aonde? Eu quero chegar no decâmetro. Não tem erro, turma. Não preciso fazer cálculo nenhum. Eu só vou acrescentar zeros. A vírgula, automaticamente, ela vai parar atrás do zero. Qual é a resposta que eu tenho? 2.500 decâmetro, correto? Então, repetindo, eu botei o 5 com a vírgula no quilômetro, o 2 ao lado e fui colocando zero até chegar no meu destino. Na letra B, eu tenho 10,6 metros para transformar em milímetro. Olha bem aqui, ó, a vírgula onde está, ó, no metro, que é a minha casa de partida. 1 eu coloquei na casa do lado, que é o decâmetro, e o 6 eu coloquei na casa para cá, que é o decímetro. O que eu tenho que começar sempre alocando a minha vírgula? Qual é o meu destino? Milímetro. O que eu vou fazer? 0 na casa do centímetro e 0 na casa do milímetro. Isso aqui é o melhor de tudo. Não tem o cálculo. A vírgula que está aqui, ó, ela vai para cá. Está aqui a minha resposta.
10.600 milímetros. Vocês entenderam? Professor, mas se na casa já tiver número, obviamente você não vai colocar zero, só vai fazer a transposição da vírgula, correto? Então não tem erro, é um macete muito importante. Segunda questão, falando de porcentagem, eu já deixei aqui uma armadinha. Eu quero calcular 18% de 400, como eu falei agora na aula teórica. Porcentagem, dividido por 100. Na matemática, multiplicação. Então 18% de 400 é 18 vezes 400 dividido por 100. Já está armado. E aí vocês estudaram desde criança, 2 zeros em cima com 2 embaixo, eu corto. 18 vezes 4, 72. Então, quanto é 18% de 400? 72. Dica importante. Eu quero transformar essas frações em porcentagem. Eu tenho 7 centésimos. 7 centésimos equivale a quantos por cento? A 7%. Por que eu posso falar que 7 centésimos equivale a 7%? Porque eu tenho o número 100 como denominador. Só que bem aqui eu tenho um detalhe. Só que muita gente se atrapalha. Eu trouxe uma outra fração, 6 sobre 10, 6 décimos. Eu posso falar que 6 décimos é 6 sobre 100? Não, porque eu não tenho denominador igual a 100. Eu tenho que transformar esse 10 em 100. O que eu faço? Eu multiplico por 10, porque 10 vezes 10 é 100. Mas quando eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Então eu vou ter o quê? 60 sobre 100. Então eu transformei o denominador 10 em 100. Mas quando eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima. Agora sim, eu tenho 60 sobre 100, que equivale ao quê? A 60%. Ficou claro? Sempre eu tenho que transformar o meu denominador em 100. Se não for 100, eu não tenho porcentagem. Legal. Aqui eu tenho uma regrinha de 3 grandezas. Lembrando que as grandezas elas podem ser direta ou inversamente proporcional. Aqui eu trago uma relação entre litros de gasolina e quilômetros rodados. A situação é a seguinte. Em 10 litros, o meu carro percorre 70 quilômetros. 10 litros, ele percorre 70 quilômetros. Eu quero saber, para ele percorrer 90 quilômetros, quantos litros ele vai precisar. Como eu falei há pouco na aula teórica. Mais litros, mais quilômetros rodados. Então, isso é uma grandeza o quê? Diretamente proporcional. Porque mais litros, mais quilômetros. Uma outra situação para a gente ter uma ideia do que é inversamente. Em uma determinada obra, se eu tenho mais homens, eu levo mais ou menos tempo? Menos tempo. Então, mais homens, menos tempo. Essa relação seria o quê? Inversamente proporcional. Como essa aqui é diretamente proporcional, 10 litros eu faço 70 quilômetros. 90 quilômetros, X. Eu não vou inverter a segunda coluna, eu vou deixar desse jeito que eu li. Se fosse inversamente proporcional, o que eu faria? Eu ia inverter o que estava em cima, vinha para baixo, o que estava embaixo, vai para cima. Aí, moleza. 10 vezes 90, 70 vezes x. 70 vezes x, 70x, que é igual a 10 vezes 90, que é 900. Eu gero uma equação do primeiro grau. Isolo x e o que está multiplicando passa dividindo. X é igual a 900 dividido por 70. X é igual a quanto? A 12,85. Então, foi claro? 10 litros, 70 quilômetros. 90 quilômetros, x. Como é uma grandeza diretamente proporcional, eu não inverto. Eu já vou logo direto. 70 vezes x, 70x igual a 900. Isolo x, 900 dividido por 70. Final, 12,85. E por fim, eu trago uma questãozinha básica de juros para vocês. Lembrando que juros é tudo aquilo que vai ser acrescido de um capital inicial. E a formulazinha do juros simples, vocês não podem esquecer. J é igual a C vezes I vezes T dividido por 100. Professor, o que é J? Juros. O que é C? Capital inicial. O que é o I? É a taxa. O que é a taxa? 2%, 3%, 4%, 5%. E o T é o tempo. Lembrando que a maioria dessas questões, quando a gente vai calcular juros, é sempre por mês. O juros é cobrado por mês. A professora, mas falou que é um ano. Simples, um ano não tem 12 meses. Você divide por 12 para saber quanto é os juros por cada mês. Então essa aqui é a formulazinha. J é igual a C vezes I vezes T dividido por 100. Aí eu já trouxe um exemplozinho já simples, montado, só para a gente poder compreender. Vamos supor que alguém pediu emprestado R$1.000. E lá o banco cobrava 2% de juros ao mês. E o banco disse para ele, você tem 6 meses para poder me pagar esse empréstimo. Então ele pegou R$1.000 com 2% de juros ao mês para pagar em 6 meses. E aí eu já armei. J, que é que eu quero saber os juros, é igual a 1.000, que é o capital inicial, é o valor sem juros, vezes 2, que é a taxa de juros, que é 12% ao mês, vezes 6, que é o tempo.
que ele tem para pagar o empréstimo. Lembrando, quanto mais tempo você passa pagando algo com juros, maior o valor final. E aí eu já armei aqui. 1.000 vezes 2 vezes 6. Cortei os dois zeros de cima com os dois de baixo, ficou esse valor bem aqui, 120. Né? Então, 10 vezes 2 vezes 6, 120. Juros, o que ele vai pagar mais é R$120. Então ele pegou 1.000 e vai pagar mais 120. Como é que eu chamo isso? Montante. Na matemática eu chamo de montante. O que é o montante na matemática? É o capital inicial mais os juros. Ou seja, eu paguei os R$1.000 que me emprestaram, mais R$120. No final eu paguei quanto? 1.120. Né? Então a matemática é isso aqui, ó. Né? Peguem outros exercícios, pratiquem, pesquisem na internet. A matemática em si ela não é tão complicada. Se você entender a lógica dos cálculos, você consegue acertar a maioria das questões. Agora, por favor, lembrando, não é decoreba. Né? Por isso que eu trouxe essa questão bem aqui, ó. Eu já coloquei isso em várias salas de aula. Eu coloco sempre o denominador 100. Aí todo mundo, por cento automaticamente. Mas quando eu coloco 6 sobre 10, eu não posso falar que é 6%. Porque o meu denominador não é 100, meu denominador é 10. A mesma coisa aqui na inversamente proporcional. Eu preciso entender mais, menos. Se for inversamente, eu já vou ter que inverter a segunda coluna. Então pratique. É que a matemática ela vai estar presente em todos os estudos de vocês. Meu muito obrigado. Olá, eu me chamo Luiz Guterres, sou graduado em Administração de Empresas pela UEMA e Ciências Sociais pela UFMA, especialista em Gestão de Pessoas e também em Docência e Educação Profissional. E agora daremos continuidade aos nossos cálculos relacionados à nossa velha e boa matemática. Lembrando que nós já falamos um pouquinho sobre medidas, grandezas, proporção, juros e vamos reforçar um pouquinho através de alguns exercícios. O nosso primeiro cálculo vai ser voltado a medidas. Lembrando que quando eu falo em medidas, eu estou falando de grandezas. Né? E nós estamos 3 grandezas que elas são fundamentais na matemática. Comprimento, massa e volume. Repetindo, a lógica do cálculo de uma é igual das outras. Aqui eu trago para vocês as unidades da grandeza de massa. Da maior para menor. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Lembrando, a unidade de referência é o grama, G. Vocês podem reparar que o G ele está presente em tudo. Então, se eu for de lá para cá, o quilograma, 1000 vezes maior que o grama. Hectograma, 100 vezes maior que o grama. Decagrama, 10 vezes maior que o grama. O grama e o que vem depois do grama é menor do que ele. O decigrama, 10 vezes menor. Centigrama, 100 vezes menor. E o miligrama, 1000 vezes menor. Professor, se fosse de volume, onde tem G eu colocaria L de litro. Quilolitro, hectolitro, decalitro, centilitro, mililitro. E a lógica seria a mesma. Qual é a grande dificuldade que as pessoas têm, os alunos, quem está estudando matemática, tem de transformar de uma unidade para outra? Aí eu trago aqui 2 exemplos para vocês. Na letra A, eu trago o que eu quero para transformar 11,16 decagrama em grama. Não vamos confundir, ó. Decagrama é DAG e decigrama DG. E eu quero transformar. E aí eu acredito que muitos de vocês já estudaram de diversas formas. Né? Multiplicar por 10, por 100, por 1000 ou dividir, dependendo se eu vou para a direita ou para a esquerda. Mas aqui eu gosto de usar um macete para quem está aprendendo ainda. Eu construo a tabelinha, como vocês já viram, e vou fazer a alocação dos números. Uma dica importantíssima, um macete muito importante. Comece a fazer a alocação dos números pela vírgula. A vírgula está em que casa? No 1. Ela está atrás do segundo 1. Então eu coloco na casa onde eu estou. Eu não estou na casa do decagrama, então 1, vírgula. O outro 1 eu coloco na casa da frente. 1 depois e o 6. Ou seja, um número em cada casa. Mas olha a vírgula bem aqui, ó. No decagrama, que é minha casa de partida. Qual vai ser o meu destino? Grama. Eu já não tenho número aqui? O número 6? Então eu não tenho cálculo, não preciso fazer nada. Qual é a única coisa que eu vou fazer? Eu vou pegar essa vírgula bem aqui, vou tirar daqui e vou transportá-la para cá. Ela vai ficar atrás do número 6. Qual o número que eu vou ter? 1116. Lembrando que quando a vírgula não aparece,
está subentendido que ela está atrás do último número. Moleza. Na letra B, eu tenho 4,8 hectograma para transformar em decigrama. A mesma coisa. Olha a vírgula aqui junto com 4, ó, no hectograma. O 8 na casinha do lado. Agora o meu destino, decigrama. Eu não tenho número. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 0. Um 0 e outro 0. Automaticamente, sem fazer cálculo, a vírgula que está aqui, ela vai parar atrás desse outro 0. Qual é a resposta? 4.800. Que moleza. Então, qual é a dica, Luiz Guterres? Onde eu estou, para onde eu quero chegar. Aloco a vírgula. Se eu tiver necessidade de colocar zeros, eu coloco até o meu destino. Senão, eu só faço a transposição da vírgula, sem ter que fazer cálculo algum. Muito fácil. Muita gente tem dificuldade. Professor, depois de um tempo eu posso fazer de cabeça? Pode, mas desde que você tenha muita confiança. Mas antes você perder um certo tempo e acertar a questão, do que querer fazer muito rápido e errar. Então vamos agora para a nossa segunda questão, que é da boa e velha porcentagem. Lembrando que porcentagem significa algo dividido por 100. Por, na matemática, significa divisão. Di, na matemática, significa multiplicação. Então, eu só tenho uma porcentagem se o meu denominador for 100. Enquanto o meu denominador não for 100, eu não tenho porcentagem. E aí eu trago uma seguinte questão, né, para vocês escutarem daí. Muito simples. Vamos supor que uma determinada mulher vai comprar um vestido. E esse vestido, ele custa à vista, sem desconto, R$150. E aí ela vai lá, chora um pouquinho, conversa lá com o gerente, e o gerente dá 30% de desconto para ela nessa compra à vista. E aí ela pergunta, por quanto vai sair? Simples. O que eu tenho que fazer primeiro? Saber quanto é 30% de 150. Como é que eu descubro? 30 vezes 150 dividido por 100. Ó. 30% de 150. 30 vezes 150 dividido por 100. Tira um zero de cima com o de baixo, resta 450 dividido por 10, que é igual a quanto? 45. R$45 é o desconto que ela vai ter. É o desconto que ela vai ter. E aí, quanto é que ela vai pagar nesse vestido? 150, que é o valor inicial, menos o desconto, que é 45. Ela vai pagar apenas R$105 nesse vestido. Então, não tem erro, gente. Porcentagem, para mim, é um dos cálculos mais simples que tem na matemática. É você multiplicar, dividir por 10, por 100, por 1000. É só ver a questão de zero e transporte de vírgulas. Né? Lembrando, esquerda, direita. Para um lado aumenta, para o outro lado vai diminuir. Então, foi claro? Então, eu peguei aqui os 45, que é o desconto, e tirei dos 150. Ela vai pagar apenas R$105. Terceira questão. Regra de 3, as famosas grandezas. Lembrando que essas grandezas, quando a gente fala em regra de 3, eu estou falando das regras de 3 simples, elas podem ser direta ou inversamente proporcionais. Luiz Guterres, o que é uma grandeza diretamente proporcional? É quando as duas vão seguir a mesma direção. As duas vão aumentar ou as duas vão diminuir. E o que seria grandeza inversamente proporcional? Pela lógica, vai ser direções contrárias. Uma vai aumentar e a outra vai diminuir. É muito importante, sempre que você pegar uma questãozinha dessa de regra de 3, fazer a leitura, fazer a interpretação se é direta ou inversamente proporcional, porque isso vai afetar diretamente seu cálculo. Mas eu garanto para vocês, se você estiver concentrado na questão, na forma mais óbvia você vai entender, nossa, não tem como isso aqui ser maior do que isso, né? Porque eu estou gastando mais, eu estou gastando menos. Então é só ter a concentração que você vai conseguir fazer o entendimento da questão. Então vamos para essa seguinte situação que eu trago para vocês. Vamos imaginar uma obra, né? E aí nessa obra, inicialmente, tinham 16 homens trabalhando. E aí se estimava que em 10 dias, esses 16 homens iriam terminar essa obra. Então 16 homens levariam 10 dias para terminar a obra. Só que 2 adoeceram. 2 homens adoeceram. Então se eu tinha 16, 2 adoeceram, ficaram quantos? 14. E aí a minha pergunta é, agora com 14 homens, quantos dias eu vou levar para terminar essa obra? E aí vem a análise que eu falei há pouco para vocês. Quanto mais homens, mais ou menos dias eu vou levar?
Mais homens, menos dias. Se eu tenho uma pessoa só trabalhando, é um tempo. Agora eu tenho uma equipe com 5, o tempo diminui. Então, mais homens, menos dias. Então, essa fala minha bem aqui, ó, mais, menos, dá uma ideia que é de inversão, né? Então, é inversamente proporcional. E aí, o que que eu fiz aqui para vocês? Primeiro eu armei logo como eu estou falando. 16 homens, 10 dias. 14 homens, X dias. Só que por ser inversamente proporcional, essa segunda coluna aqui, eu vou ter que inverter. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Somente a segunda coluna. Então, 16 fica para X, 14 fica para 10. E aí eu vou fazer o famoso meios por extremos. 16 vezes 10, 14 vezes X. E vou gerar uma equação do primeiro grau. 14 vezes X, 14X, que é igual 16 vezes 10, 160. Então eu tenho 14x igual a 160. Vou isolar a incógnita x e vai me gerar uma equação do primeiro grau. O 14 que está multiplicando com x vai passar dividindo. Então x vai ser igual a 160 dividido por 14. Que aí vocês podem olhar que vai dar um valor de 11,42. Não existe 11 homens e 42. Então, aproximadamente 12 homens. Então, repetindo, 16 homens levariam 10 dias para acabar essa obra. 2 adoeceram, ficaram quantos? 14. Quanto mais homens, menos dia, inversamente. Então, eu armei, como eu estou lendo, só que aí eu tive que inverter. Por que eu tive que inverter? Porque é inversamente proporcional. Então, ficou 16 para x, 14 por 10. Meios por extremo, gerou uma equaçãozinha do primeiro grau, 14x igual a 160, isolei o x, depois fiz a divisão. Deu 11,42, não há, né, homens com essa numeração, aproximadamente 12 homens. Ficou claro essa questão? É muito simples. Você precisa sempre que fazer um cálculozinho de regra de 3, fazer esse entendimento. Se é direto ou inversamente proporcional. Eu digo até que seria inadmissível você perder uma questão até considerada boba no seletivo, no concurso, por falta de concentração. Então vamos agora para nossa questão de juros. Voltando ao conceito de juros. É muito importante, a gente sabe que a matemática ela é recheada de cálculos, de exercícios práticos. Mas se eu não entender a teoria, eu vou ter complicações lá no cálculo. O que é juros? O que significa juros? Juros é tudo aquilo que eu vou pagar a mais em cima de um capital inicial. Então, se eu vou pedir um dinheiro emprestado, R$500 emprestado, e aí alguém que vai me emprestar diz, olha, Luiz Guterres, eu vou te emprestar 500, mas você vai ter que me pagar 600. Os juros não é de 600, os juros é de R$100. A pessoa me deu 500, eu vou ter que pagar 600, ou seja, eu vou pagar R$100 a mais. Isso é juros. Você vai financiar um carro, vai financiar uma moto, o valor à vista é 1. E aí eu acredito que muitos de vocês que já fizeram alguns tipos de financiamento, já repararam que quanto maior o prazo você passa pagando determinado produto, um carro, uma moto, o valor final, o montante final, ele vai crescer. Então se você pega algo e faz em 11 meses, o valor final é 1. Se de repente você faz em 36 meses, esse valor é muito maior. E aí eu quero dar uma dica, saindo até um pouco da matemática, não confundir financiamento com parcelamento de crediário. Eu vou comprar uma geladeira e vai ser parcelado 10 vezes. Aí é 10 vezes sem juros, normalmente, no cartão de crédito. Quando a gente fala em financiamento, é algo que tu vai financiar, um carro, uma moto, uma casa, mas se você não pagar, você não arcar, você perde esse bem. Tanto é que na contabilidade é uma diferença muito grande entre ter propriedade e ter posse. Enquanto eu não acabar de pagar aquele bem financiado, eu tenho a posse dele, mas não tenho a propriedade. E aí, normalmente, você, como a maioria das pessoas não tem condições de comprar um carro à vista, compra financiado, aí você vê a questão dos juros. Então é muito importante, quando você for financiar algo, dar um valor de entrada, não financiar um valor tão grande, encurtar esse prazo. A gente vai dar um exemplo agora, vocês vão ver que quando o prazo é muito longo, o montante final ele é maior. Mas querendo ou não, os juros ele vai estar presente nas nossas vidas. E aí tem uma formulazinha para calcular juros, que é J é igual a C vezes I vezes T. O que é o J? Relembrando, J é o próprio juros. O C é o capital inicial, é o valor sem os juros. O I é a taxa, 2% ao mês, 3% ao mês, 4% ao mês, 5% ao mês. E o T é o tempo. Normalmente esses cálculos, o tempo, ele é em meses.
Então, se eu encontrar lá uma questão, 1 ano e 6 meses, eu vou transformar tudo para meses. Né? 1 ano e 6 meses, 1 ano 12 meses, com mais 6, 18. Então, eu vou ter 18 meses. Tudo isso dividido por 100. É só você entender na questão o que é cada um. Professor, eu vou ter que sempre descobrir J? Não. Às vezes a questão pede para você descobrir C, ou I, ou T. E aí, lembrando que eu também tenho, que a gente vai falar daqui a pouco, o montante. O que é o montante? É o capital inicial mais os juros. Então vamos à questão. Na seguinte situação eu trago para vocês alguém, né, que foi pedir emprestado, financiar um bem, que no valor inicial, o valor do capital inicial custava 10 mil. Aí ele pegou 10 mil sem juros. E aí a pessoa deu um prazo para ele para pagar em 10 meses, onde a taxa de juros era de 5%. Então vamos lá, 10 mil, 5% de juros ao mês, para se pagar em 10 meses. Aí eu vou fazer a substituição. O C, 10 mil, a taxa de juros 5, e o tempo é pagar 10. Tudo isso dividido por 100. E aí, sempre é bom ter umas questões dessas, né, onde já posso eliminar os zeros. Vou cortar 2 zeros de cima com 2 de baixo. Vai sobrar 100 vezes 5 vezes 10, que vai dar 5 mil. 5 mil é o valor de J, é os juros. É o que ele vai pagar a mais. Professor, se ele vai pagar mais 5 mil, ele vai pagar o quê? 10 mil mais 5 mil. Ele não vai pagar o todo 5 mil. Né? Então, 10 mil é o capital inicial, mais 5 mil, que é os juros. Quanto é o montante dele? 15 mil. Então, ele vai pagar 15 mil de juros. 15 mil ao todo, perdão. 15 mil ao todo, somente 5 mil de juros. Essa parte da matemática, que nós chamamos aqui de cálculos técnicos, é a famosa matemática comercial, que ela é importante para o desenvolvimento desses cursos técnicos, técnico em RH, técnico em logística, técnico em marketing, né, para quem realmente quer de fato trabalhar. E garanto para vocês, não desmerecendo o resto da matemática, a matemática em si ela tem uma amplitude muito grande, mas é fundamental hoje para você trabalhar nessas áreas. Como eu falei em aulas anteriores, a matemática está presente em tudo. Eu vou receber o meu salário, se eu não tiver noção matemática, eu vou pagar algo errado, não vou calcular o meu orçamento de forma correta. Se eu for atravessar uma avenida via um carro, se eu não tiver uma noção matemática, eu vou ser atropelado. Se eu for fazer um churrasco, eu não tiver noção do que é 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, quantas pessoas vão vir se eu não souber fazer esse rateio, ou vai faltar comida, ou vai sobrar comida. Então a matemática está presente em tudo em nossas vidas. Então a matemática ela é extremamente importante. Não somente o que nós estudamos nessas aulas, mas no geral é importante. Mas basicamente o que nós chamamos de matemática comercial ou matemática financeira, ela vai estar muito presente nesse teu dia a dia de trabalho. Então tem que ter essa noção de medidas, de porcentagem, de regra de 3, de grandezas, de probabilidade, do que nós já estudamos um pouquinho. Então eu quero deixar esse meu recado para vocês em relação à parte da matemática. E outra coisa, se você exercitar, se você praticar, você vai ver que com o tempo ela não é tão complexa como se pensa. Agora a matemática ela não é só fazer cálculo. Como eu já venho falando para vocês, tem que saber ler a questão, interpretar, entender o que se pede na questão. E assim, naturalmente, se você começar a gostar, ninguém te segura mais. Então eu termino aqui a minha parte dos cálculos técnicos, acompanhar nossas aulas e estudar, que o conhecimento faz toda a diferença. Meu muito obrigado.